Olá, no programa Academia de hoje vamos falar sobre o projeto Promotoras Legais Populares do Distrito Federal. Como a educação jurídica pode ajudar as mulheres vítimas de violência. E o estudo é da mestre em Direito Lívia Jimenez. A luta pela liberdade em casa e na rua. A construção do direito das mulheres a partir do projeto Promotoras Legais Populares do Distrito Federal. Dissertação para o programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre em Direito. Orientador, José Geraldo de Souza Júnior. E para conversar com a gente sobre o tema, convidamos a mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, Isis Taboas, e a também mestre em Direito pela UNB, Judite Cavalcante. Obrigada, Isis, pela presença aqui no Academia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Judite, pela sua presença aqui no nosso debate. Também agradeço o convite. Bom, e agora vamos conferir um rápido resumo sobre a dissertação para você aí de casa entender um pouco melhor do assunto. Como a violência contra a mulher se trata de um problema histórico-cultural, militantes de movimentos feministas criaram o projeto de educação jurídica popular feminista, chamado Promotoras Legais Populares, um espaço de reflexão em que as mulheres podem descobrir os próprios direitos. O estudo analisa justamente essa iniciativa e como, na prática, o ensino jurídico pode libertar as vítimas dessas relações opressoras. Lívia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui realizando esse diálogo. Eu queria entender o seguinte, você faz parte desse projeto, né? Para quem está em casa entender, o que é esse projeto? As promotoras vão a campo, né, ajudar essas mulheres? Como é que funciona isso? Então, o projeto Promotoras Legais Populares do Distrito Federal, que é um projeto de extensão da Universidade de Brasília, ele tem como uma de suas frentes ser um curso de direitos para as mulheres. Nesse espaço, que é um espaço de diálogo e de troca de conhecimentos, há um processo que a gente diz de empoderamento das mulheres. Então, essas mulheres se sentem depois empoderadas para lidar com as situações de violência que ela vivencia e também para contribuir para outras mulheres, né? Para também ser parceira na atuação pelos direitos de outras mulheres. Ter conhecimento também dos próprios direitos, né? Sim, exatamente. Tanto que essa atuação que algumas delas fazem, né, acaba se dando depois num fórum de promotoras legais populares que é organizado com as mulheres que se formam nesse curso. E aí, nesse fórum, elas determinam quais vão ser as ações que elas acham mais relevantes na defesa dos direitos das mulheres. E, inclusive, o Conselho de Direitos da Mulher do Distrito Federal tem uma cadeira reservada para uma promotora legal popular, uma cadeira titular e uma suplente. Então, tem duas mulheres que são eleitas pelo fórum para ocupar essa cadeira. Então, a ideia é capacitar alguém da comunidade para que aquela mulher saiba dos direitos e poder passar também esse conhecimento adiante. Sim, e para além de também de saber o que está na lei, né, a gente também acredita que ali é um espaço em que elas também constroem o sentido desse direito. Então, é um espaço que, como a gente coloca o conhecimento do direito ali em debate, então, quando a gente vai falar, por exemplo, da Lei Maria da Penha, a gente não fala só o que está, a gente fala o que está escrito na lei, mas também problematiza como se dá a situação de violência na realidade. E elas contribuem dizendo como que elas vivenciam aquilo, como que elas percebem isso na sua comunidade. A gente faz uma visita na delegacia da mulher, elas observam como que aquilo está funcionando na prática. Então, é uma discussão crítica também, de perceber os limites que ainda a lei alcança na sua efetividade e o que elas pensam que seria o mais ideal para alcançar realmente a efetividade dos direitos das mulheres a uma vida sem violência. E para fazer essa dissertação, você usou qual tipo de metodologia? Foi campo? Foi só bibliográfico? Então, eu utilizei uma metodologia que não é muito comum nas ciências sociais, né, mas que para esse tipo de metodologia pedagógica é importante, que é a pesquisa participante. A pesquisa participante, que tem alguns autores como Pedro Demo e o Carlos Brandão, que escrevem sobre, foi criada para fazer uma avaliação de processos pedagógicos de forma coerente à pedagogia do Paulo Freire. Então, como a pedagogia do Paulo Freire, ela difere da tradicional, em que você faz uma análise, uma avaliação por meio de provas apenas, né? A do Paulo Freire, como ela
está muito baseada no processo e no processo do diálogo, a pesquisa participante ela se foca nisso, em fazer uma observação dos diálogos, né, que foi o que eu fiz, está em todas as oficinas fazendo essa observação, e ainda a cada oficina há um relatório referente a como se deu esse diálogo, e depois se traz para uma reflexão, que depois se coloca para a problematização. Então, eu fiz também uma análise de discurso desses relatórios que foram produzidos pela coordenação do curso, com a minha participação também. Bacana. Bom, e alguns livros também te ajudaram, né, Lívia? Sim, você indicou para a gente 3, vamos conferir agora quais são. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, editora Paz e Terra. O que é direito? De Roberto Lira Filho, editora Brasiliense. O que são os direitos humanos das mulheres? De Maria Amélia de Almeida Teles, editora Brasiliense. Lívia, tem algum livro específico que você quer dar um destaque? Os livros que eu selecionei estão relacionados às 3 vertentes teóricas que o projeto Promotoras Legais Populares adota e que, portanto, eu também adotei para elaborar as categorias de análise do discurso, né, que da linha teórica pedagógica, da linha teórica de concepção de direito e da concepção sobre epistemologia feminista e ação afirmativa em gênero, que esse acho que eu gostaria de destacar, que é o de direitos humanos das mulheres, da Maria Amélia Teles. A Maria Amélia Teles, ela é uma militante histórica, né, do feminismo, então, ela escreve esse livro sobre a construção dos direitos das mulheres no Brasil a partir de uma vivência, inclusive, e ela também foi uma das criadoras da ideia das promotoras legais populares por meio da União de Mulheres de São Paulo, isso em 94 lá. E a experiência aqui do Distrito Federal se inspira muito nela. E nesse livrinho, então, além dela contar todo o histórico dos direitos das mulheres, ela também conta em que momento se insere a criação desse projeto. Então, é um livrinho que eu acho bem bacana, assim, para se conhecer. Lívia, quem que pode fazer esse curso? Tem algumas mulheres específicas que vão atrás desse conhecimento ou vocês enxergam na comunidade alguém que tem ali uma disposição para aprender sobre o assunto? Então, o curso, ele abre as inscrições para todas as mulheres do Distrito Federal e entorno, né? Vêm as mulheres de cidades do entorno. E essas mulheres, então, elas vêm de diversas realidades e de diversos perfis. Então, a gente tem desde mulheres que são também universitárias até mulheres que são catadoras, são mulheres rurais. Então, há uma pluralidade ali do perfil muito grande. Da turma que eu analisei em específico de 2011, era bem equilibrado, inclusive, a porcentagem de mulheres com mais de 40 anos, com mulheres jovens, o perfil de mulheres negras, com mulheres brancas, mulheres com escolaridade, mulheres sem. Então, é um perfil bastante variado e a gente preza por isso, porque é isso que possibilita o diálogo ser mais rico, né? Sei que uma consiga aprender com a outra o que cada uma vive. Bom, Lívia, agora que a gente já entendeu um pouquinho o seu tema, fica à vontade para apresentar a sua dissertação aqui no Academia. Então, a dissertação que eu elaborei, ela teve como objeto, como já foi dito, o projeto Promotoras Legais Populares do Distrito Federal. Esse projeto ele se propõe a ser um espaço não só de ensino de direito, mas de construção dos direitos das mulheres por meio do diálogo horizontal entre as mulheres da comunidade que compõem o curso como cursistas e a coordenação do curso, que é composta especialmente por pessoas, estudantes da Universidade de Brasília, e ainda a gente conta com a parceria do Ministério Público do Distrito Federal e, mais recentemente, com a Fiocruz. Então, nesse espaço de diálogo, os direitos são trabalhados de forma crítica e a minha pesquisa buscou fazer uma avaliação qualitativa de como é feito esse diálogo, como se constrói, e assim poder observar também as dificuldades, os desafios que se encontram nesse diálogo e os potenciais também, o potencial transformador que esse projeto garante para uma atuação do direito que realmente esteja mais relacionada com a realidade das mulheres. Obrigada, Lívia. A gente faz agora, então, uma rápida pausa. No próximo bloco, vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. Estamos de volta e hoje quem apresenta a dissertação para a gente é a mestre em Direito pela Universidade de Brasília, Lívia Gimenez. Bom, chegou então a hora do debate, né? Vamos lá, quem quer começar a fazer a pergunta? Eu queria saber da Lívia, a partir da perspectiva dela de promotora legal popular, como que nós, feministas, podemos contribuir para a construção de uma nova ciência jurídica mais igualitária, mais democrática, que compreenda e que admita a participação dos grupos sociais que foram invisibilizados.
Muito obrigada pelas perguntas, eu acho super pertinente. A epistemologia feminista, que se desenvolve principalmente a partir da segunda metade do século passado, ela traz como um grande elemento uma crítica ao conhecimento moderno, na perspectiva de olhar para esse conhecimento e perceber que ele é um ponto de vista, de quem tem um domínio, né, em termos de poder na sociedade. Então, um ponto de vista masculino, branco, europeu. E a epistemologia feminista vem trazer para a produção do conhecimento a perspectiva das mulheres e de outras vozes subalternizadas, como diria a Spivak, né? Como das pessoas negras, da população indígena, sobre esse mesmo saber. Em relação à construção do conhecimento do direito, isso fica bastante evidente quando a gente vê assim, nos manuais de direitos e também na história, quando a gente vai falar sobre o grande marco da construção do Estado moderno, que é a Revolução Francesa, a gente sempre fala da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E poucas pessoas sabem que também teve uma declaração dos direitos da mulher da cidadã, né, conduzida pela Olympe de Gouges, que por ter, inclusive, produzido essa declaração, acabou sendo decapitada. Então, assim, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, ele demarcou uma divisão do Estado entre um contrato social e um contrato também sexual, como diria a Petman. Então, assim, aqueles direitos civis, individuais inicialmente, eram para uma população masculina e bastante reduzida, né? Que também seria branca, também seria europeia, tanto que aqueles direitos não se aplicavam à população negra que estava sendo escravizada e indígena, né? Aqui na América Latina. Então, a epistemologia feminista ajuda a gente, primeiro, a olhar a história a partir do olhar daquelas pessoas que forem visibilizadas e também nos permite a olhar o direito com essa criticidade, de perceber a ausência da mulher, da voz das mulheres na construção desses direitos. E o projeto Promotoras Legais Populares trabalha exatamente em cima dessa ausência, na medida em que ele se propõe a ser um projeto de ação afirmativa em gênero, ou seja, a escolha de ser um projeto voltado só para mulheres e que busca ser um espaço de auto-organização delas, de troca de saberes entre elas, tem nesse sentido de potencializar que elas consigam atuar politicamente na sociedade, né, que tenham mais mulheres atuando politicamente e que as próprias mulheres consigam se situar nesse espaço público para dizer o que é o direito para elas. Acho que é isso que o projeto contribui. Tá certo. Judite, por gentileza. Agradeço muitíssimo pelo convite e já começo dizendo que é uma ousadia teu projeto, né? Uma ousadia porque tu escolhe o método que você escolheu, eu acho que foge um pouco do tradicional no direito e isso para o direito é muito importante, quer dizer, afasta o juridiquês, qualquer pessoa de qualquer área que tem acesso à tua dissertação, consegue ler, consegue compreender, isso é muito positivo para a gente. O segundo momento é que, nesse espaço aqui, por exemplo, nós temos 4 mulheres falando sobre um tema importante como esse. Algumas décadas atrás isso não era possível, né? E o terceiro momento é o tema, né? Falar sobre empoderamento de mulheres, fazer uma análise sobre um projeto como esse, que traz uma análise muito profunda sobre uma realidade ou uma mudança de realidade no Brasil, é muito delicado, porque o tema é realmente muito delicado. Imaginar o seguinte, que falar sobre empoderamento, a gente a qualquer momento pode escorregar e, na verdade, não falar sobre empoderamento, porque a gente pode falar sobre uma tutela. Uhum. Só quem é dono do seu próprio empoderamento é a pessoa que está no processo de empoderamento. Então, é por esse caminho que eu gostaria de fazer minha pergunta. Eu queria saber se você consegue identificar elementos ou resultados ou alguma dica no meio do caminho, né, que te comprova, ou que traz pelo menos alguns indícios de que houve empoderamento efetivo dessas mulheres. E eu te pergunto porque nós fizemos um projeto como este na Universidade Católica de Brasília, com trabalhadoras, era um projeto de promotoras legais populares, com trabalhadoras domésticas e catadoras, e na primeira turma, na formatura, chegamos a explicar o que ia ser, como é que ia ser o ritual. E aí elas disseram, olha, a gente precisa de meia hora. Tudo bem, mas como precisam de meia hora? A gente vai fazer uma surpresa para vocês. Era a formatura delas, o projeto tinha se programado para isso. E elas simplesmente fizeram, e foi uma surpresa maravilhosa. Teve gente tocando violino, teve declamação de poesia, teve o próprio discurso da oradora. Mas o mais importante naquele momento foi saber que um projeto como aquele tinha surtido realmente o resultado esperado.
mulheres que mal falavam no início do curso, ao final estavam dizendo, esse espaço é meu e eu quero meu momento de fala. Né? Então, será que você identificou isso? Queria saber um pouquinho mais. Ok, muito obrigada, Gigi. Então, esse processo de empoderamento, como você mesmo disse, né, não é algo matemático, né, em que a gente consiga medir de forma exata, né, é realmente algo mais de sensibilidade e realmente de observação ao longo do tempo, em que vão surgindo elementos que nos mostram que houve uma transformação, né. E ainda assim, o público, como eu disse, ele é muito diverso. Então, essa transformação também vai se dar diversa de acordo com a realidade que a pessoa vivencia. Então, se vem uma mulher que já é liderança comunitária, é diferente a forma como ela vai sair dali, qual vai ser as escolhas dela de atuação, de uma mulher que está passando por uma situação de violência doméstica específica, em que a própria superação dessa situação na vida dela particular já é um grande ganho, um grande empoderamento. Então, a gente não vai imaginar que todas que se formam necessariamente vão entrar para o movimento social, né? Mas, assim, primeiro, acho que um elemento é o próprio Fórum Promotoras Legais Populares, que existe em Brasília desde 2008, o curso existe já há 10 anos, mas o Fórum se construiu por elas em 2008 como essa alternativa para elas conseguirem dialogar mais e conseguir construir projetos próprios. E há 2 anos atrás, elas construíram um projeto de extensão, um projeto próprio delas, que foi a partir de uma demanda de tráfico de pessoas em Águas Lindas de Goiás. Uma das mulheres PLP, que é uma liderança lá, trouxe essa questão e elas construíram um projeto, o projeto Vez e Voz, que é de educação em escolas na localidade, e aí elas trabalham todos os sistemas que a gente também trabalha no curso, vulnerabilidades de gênero, de raça, e depois a questão do tráfico de pessoas, porque o Estado de Goiás é o que realmente mais exporta pessoas para, né, nessa questão do tráfico, né, um estado que tem bastante incidência. E é um projeto totalmente criado por elas, com o protagonismo delas, que tem o nosso apoio apenas, né, a gente apenas faz o que elas pedem para a gente fazer. Então, esse é um dos elementos que eu acho que é visível. E ao longo desse tempo, sempre elas organizam atos no 8 de março, algumas delas, por exemplo, a Leila, né, que ela foi do Cefêmea, que é uma organização feminista, e foi coordenadora também do Fórum de Mulheres do Distrito Federal. Então, elas têm, onde a gente vai, que tem atuação de mulheres, a gente encontra uma PLP. Isso, tipo, é bem visível aqui no Distrito Federal. E o próprio reconhecimento do GDF, ao dar uma cadeira para elas, né, no Conselho de Direção da Mulher, mostra o reconhecimento dessa atuação que elas realizam hoje no DF já há 10 anos, né? E para vocês também é muito especial você sentir isso, né? Eu acredito que deve ter, depois do curso, do final do curso, aqueles depoimentos que chegam a emocionar também, porque você capacitou aquela mulher para ela ser dona de si. Com certeza. O processo todo, ele é bastante... a gente acredita que a pedagogia, a pedagogia tradicional, trata muito uma perspectiva racional, de quem fala o saber e tal. E lá a gente acredita no que o Paulo Freire fala, que é da amorosidade também, né? Então, a gente tenta construir espaço também que elas... Nessa relação que elas estabelecem uma com as outras também, isso na verdade é o laço do empoderamento, né? Essa solidariedade que cresce também entre elas na turma. E ao final do ano, quando a gente faz a formatura, é sempre um momento de grande emoção, assim, elas, é o que a Judite contou, elas criam poesias, fazem discurso, trazem a família toda e contam histórias específicas sobre, por exemplo, até coisas bem pequenas, como uma que falou assim, depois de algumas aulas eu percebi que não era natural eu chegar em casa e eu ter que lavar a louça sozinha, tipo, que eu já coloquei meu marido para dividir também. Então, desde coisas bem pequenas até de histórias mais emocionantes mesmo, mais intimistas, né, de situação que a pessoa vivia de violência e que a partir do projeto ela se sentiu mais empoderada em realmente romper com aquele ciclo, né, e inclusive com apoio também jurídico de um outro projeto que até a professora Isis faz parte, que é a Maria da Penha, mas ali ela passou a ter uma perspectiva diferente, compreender o porquê que ela vivia aquela violência, né? De compreender que não era um problema pessoal, né? Era um problema coletivo. Era normal, né? E nem era normal. E que é uma questão coletiva mesmo, né? Então, de você conseguir, quando você compreende a história que está por trás, o porquê que aquilo acontece, você se insere naquele processo também como um sujeito, né? Não mais como só um objeto das ações do Estado. Você consegue compreender o porquê daquilo, para que daquilo e o que você quer também, né? Você começa a fazer escolhas mais conscientes também, né, naquele processo. Mais uma questão? Sim, na verdade ela me deixou bastante curiosa para saber como é que o projeto está hoje. O que é que aconteceu? Sua pesquisa foi em 2011, o que aconteceu de lá para cá? Se você acha que teve alguma mudança, por exemplo, na cultura jurídica do próprio departamento, na vida das mulheres, você falou alguma coisa, ainda que pouca, mas esse projeto, e nas estudantes, por exemplo?
O curso acaba sendo uma frente do projeto, que a outra frente é o próprio fato de ser um projeto de extensão da Universidade de Brasília, em que as estudantes, que não são só do direito, mas de diversos cursos, né, a gente tem estudantes da geografia, do serviço social, até da química, a gente já teve, então são estudantes que se interessam por esse debate e vão lá realizar esse diálogo. Então, há uma transformação também do conhecimento que é produzido dentro da academia. E as monografias recentes que se tiveram produzidas, né, por estudantes que foram da coordenação, boa parte delas produziram dissertações em cima de pesquisas sobre a temática da violência doméstica ou em relação aos direitos das mulheres. Esse ano, a gente também propôs um projeto de iniciação científica com uma pesquisa específica feita sobre o projeto também de promotoras legais populares, analisando também alguns avanços em relação também epistemológicos, né, uma aproximação com o feminismo latino-americano, outra está estudando especificamente esse projeto Vez e Voz lá em Águas Lindas de Goiás, realizado pelo Fórum, e outras. Então, assim, a gente tem várias produções de monografia e ainda a gente construiu um curso à distância, que é o curso de Introdução Crítica ao Direito das Mulheres, que é o volume 5 do Direito de Estar na Rua. Então, a gente fez uma publicação também específica, fruto desse projeto. Que legal. Então, quem está em casa também pode fazer, se interessar pelo tema. Sim, tem esse curso de distância foi realizado no semestre passado, mas o livro está disponível na internet para quem quiser baixar. É um livro que a gente tenta trabalhar todos os direitos das mulheres, né, não só o da violência, e quem escreve, e uma linguagem bem assim, acessível, e quem escreve são pessoas que sempre foram parceiras do projeto, estiveram lá fazendo esse diálogo com convidadas e tal. Quem quiser também propagar esse ensino, também tá lá ali, a cartilha. Tá lá a cartilha, com certeza. Tá certo. Bom, Lívia, infelizmente nosso tempo chega ao fim. Eu te agradeço. Obrigada por ter explicado tão bem a sua dissertação e parabéns pelo projeto. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Isis, pela sua presença aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Judite. Muitíssimo obrigada. Bom, e você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever a Academia desta semana, é só acessar o site que aparece aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.